Agora, para a gente descrever matematicamente aqui o conversor de torque, imagine o seguinte, que nós temos aqui a bomba, o estator e a turbina aqui. Então, o fluxo de torque aqui entraria aqui pelo torque do motor, sairia aqui para o eixo piloto da caixa de transmissão. Então o fluido aqui, ele sairia aqui do motor, voltaria para o estator, e aí no estator, então ele voltaria aqui para a bomba. Então esse lado aqui, a gente está vendo aqui, é a bomba. Então a turbina. E aqui o estator. O que nós entendemos aqui? Bem, se sem o estator, então se a bomba que ele pressuriza o fluido e manda para a caixa, então a inércia aqui, ou seja, quando existe uma diferença de rotação entre a rotação do volante e da turbina, do eixo piloto, essa diferença de velocidade que faz com que haja essa transferência de potência via torque. Agora, se a velocidade relativa entre os dois aqui, elas se aproximarem para valores muito próximos, a velocidade relativa perto de zero faria com que essa capacidade do fluido de transferir potência, torque, aqui para a turbina, ele diminuísse consideravelmente. Então esse é o panorama aqui da forma como o conversor de torque trabalharia nesse sentido aqui. Então, matematicamente, a gente consegue descrever aqui, por exemplo, que fazendo o equilíbrio dinâmico do fluido, que a somatória dos torques seria igual, então o torque fornecido pela bomba mais o torque que a gente vai chamar de torque de reação proveniente do estator, menos o torque da turbina. Então a turbina ele está recebendo a potência, então ele está subtraindo do sistema. Se a gente considerar isso no caso ideal, sem perdas, etc., então essa somatória do torque aqui, ele deveria ou deve ser igual a zero. Então só reescrevendo essa equação aqui, nós teríamos que torque total recebido pela turbina seria igual a torque da bomba mais o torque de reação. Ou seja, essa presença do estator aqui, que vai induzir um torque, que é chamado então esse torque de reação, esse torque de reação ele soma em cima do torque da bomba. Então o torque da turbina ele pode ser maior do que o próprio torque original da bomba. Então imagine lá um motor fornecendo uma determinada quantidade de torque, né, em marcha lenta, no momento que o motorista for partir com o veículo, por causa da presença então do estator, ele conseguiria amplificar o torque do motor. Então essa seria uma outra forma de amplificação, não seria exatamente uma relação de transmissão, porque é até variável em função da rotação, mas seria uma outra forma da gente conseguir ganhar um pouco mais de torque em relação às velocidades aqui. Então, a gente pode enxergar aqui que se esse torque aqui de reação em algum momento ele for maior do que zero, significa que o torque da turbina ele vai ser maior que o torque de entrada gerado pelo motor, que está indicado como bomba aqui. Do contrário aqui, se a gente acontecer em alguma situação, então que o torque de reação aqui for menor do que zero, então se for negativo, o torque da turbina vai ser menor que o torque de entrada da bomba.
essa ideia aqui, matematizada, significa que existe uma determinada situação de velocidades entre a bomba e a turbina, junto com o estator aqui, em que esse estator ele consegue gerar torques positivos, então momentos aqui de torção do fluido positivo, ele se soma então ao torque de entrada da bomba, e aí na saída nós temos mais torque do que gerado, fornecido pelo motor, porque é uma coisa em termos de eficiência boa para a gente. Quando o torque de reação ele se torna negativo, então em altas velocidades, quando antes das duas velocidades se igualarem, um pouco antes dela, depois a gente vai ver esse ponto aí, esse torque de reação ele se torna negativo. Significa que agora, ao invés do estator, na hora de redirecionar o fluido, ele ajudar a somar, adicionando mais torque, ele está freando a bomba. Então, o torque que vai chegar na turbina vai ser menor do que aquele torque originalmente fornecido pela bomba, o que seria, em termos de eficiência energética, uma grande perda. E aí a gente está colocando uma grande quantidade de energia dentro do fluido e não está chegando para a saída da caixa de transmissão. Então, essa é uma situação que a gente quer evitar, e é a outra situação em que o estator ele colabora aumentando o torque na saída, lá na turbina. Essa é a situação que a gente espera que ocorra. Então, depois a gente vai ver com mais detalhes, mas no momento que esse torque de reação se torna negativo, o que nós fazemos? Retiramos o efeito do estator. Então, se a gente zerar esse torque de reação no momento que ele se torna negativo, o torque da turbina se torna igual ao torque da bomba, a menos da eficiência do conjunto aqui na hora de transferir a potência da bomba para a turbina. Então esse seria o objetivo aqui da forma construtiva do conversor de torque. Então aqui, de novo, vamos pensar na eficiência do sistema conversor de torque aqui. Então, indicando aqui de novo, vou colocar aqui bomba, turbina aqui. Então nós teríamos aqui o torque da bomba, vou chamar de T1 aqui, o torque da turbina, vou chamar de T2 aqui. Vamos falar que essa bomba aqui está girando uma velocidade angular ômega 1 e a velocidade angular na saída do eixo piloto aqui, ômega 2. Nós sabemos que a eficiência do sistema ele é dada em função da potência de saída sobre a potência de entrada. Então aqui, nesse caso aqui seria, seria P2 aqui, que é a saída, dividido pelo P1 aqui, a entrada da potência. Então, podemos escrever que a potência ela é torque vezes a velocidade angular, eu já tinha visto isso antes. Então, a potência 2 ele é igual ao torque 2 vezes a velocidade angular 2, dividido pelo torque 1 vezes a velocidade angular 1. Então, esse seria só abrindo o termo das potências aqui, em função da rotação e do torque. Só fazendo uma definição aqui de variáveis, então vamos definir aqui duas variáveis auxiliares. Então, que seria o μ, que é a razão entre torques. Então, esse valor aqui do μ, ele seria a razão entre torques, do torque de saída sobre o torque de entrada. E o Ni a gente vai usar como sendo uma razão também, só que na velocidade angular. Então o 2 é a saída e 1 é a entrada de torque. Então podemos escrever aqui, só substituindo o valor aqui. Então substituindo o valor de Mi nesse lado da equação e o valor de Mi nesse lado da equação, chegamos que então a eficiência ele vai ser descrita como sendo a razão entre os torques, μ, vezes
unir, que é a razão entre a velocidade, as velocidades angulares dos eixos na saída sobre a entrada. Então essas vão ser as variáveis que a gente vai usar como relação aqui para o projeto do conversor de torque.